Bem-vindos de volta! Como vocês estão? Eu estou super bem. E vocês? Se vocês estão bem, eu estou bem. Bom, e hoje na classe nós vamos falar sobre os advérbios e expressões de frequência. Bom, e aí nossa introdução o que são advérbios? E aí nós sempre falamos quando estamos lá no ensino médio, no ensino fundamental, o que são advérbios, e aí nós vamos, antes de começar a saber quais são esses advérbios, nós vamos fazer uma explicação do que são advérbios. Às vezes nós temos dificuldades, sim, de entender e de ter clareza. Bom, e aí os advérbios são palavras que modificam de maneira independente o verbo, ok? Então, por exemplo, lá na unidade um nós vimos os adjetivos. Então, os adjetivos, eles modificam o substantivo. Por exemplo, o gato é bonito, ok? Então, aí o adjetivo é bonito e o gato é substantivo, ok? E os advérbios não, eles vão modificar o verbo. Por exemplo, eu canto todos os dias. Então, todos os dias é o advérbio e cantar é o verbo, sim? Então, continuando aí com a nossa introdução, elas expressam uma circunstância e desempenham também na oração a função de adjunto adverbial. Prof é advérbio, adjunto adverbial, calma. O adjunto adverbial nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ok? São classificados por sua função como modificador do verbo. Sim, foi o que eu falei. O adjetivo ele modifica o substantivo e o advérbio, o verbo. Então, a seguir vamos falar um pouco mais sobre a função do advérbio e esse tema ficará mais claro com os exemplos, ok? Temos muitos exemplos. Bom, e os advérbios, o que eles são então? Eles nos dão uma localização de duração ou de frequência. Então, eles respondem às perguntas quando, quanto tempo e com que frequência realizamos determinada ação ou atividade. E aí nós temos um quadro com os advérbios, e aí nós temos sempre ou também todos os dias, nós temos quase sempre ou quase todos os dias, normalmente, geralmente, às vezes, de vez em quando, raras vezes, quase nunca, e aí para terminar, nunca e jamais. Então esses são os advérbios que vão dar aquele sentido assim, para saber quanto tempo, com que frequência, quando nós realizamos determinadas atividades. Aí eu tenho os exemplos para ficar mais claro assim, na nossa cabecinha. Todos os dias eu acordo às 6 horas da manhã. Então, acordo, sim, é o verbo, e aí todos os dias eu acordo, ok? Às 6 horas da manhã. Eu sempre estou cansado. E aí lembrando que todos os dias e sempre, e aí são sinônimos, aí você pode escolher todos os dias ou sempre. Nós temos também quase sempre eu tomo um café, ou quase sempre eu tomo banho antes do café, ou quase todos os dias eu lavo a cara, ok? Eu também posso falar rosto também, ao invés da palavra cara. Então, não é sempre que eu faço essas atividades, quase sempre, ok? É como 80% aí. Normalmente eu visto o uniforme do trabalho. Geralmente eu vou de moto para trabalhar, ok? Também, não é aquela atividade que eu faço com frequência sempre, sim? Eu sempre faço, sim, faço com frequência, mas não é todos os dias. E aí eu posso escolher normalmente ou geralmente. Às vezes eu vou de ônibus para o trabalho. Então aí está como às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu vou com meus companheiros, às vezes eu vou de ônibus, às vezes eu vou de bicicleta, às vezes eu vou de moto. Então depende do dia, se tem pico e cédula, se o trânsito está muito ruim ou se está chovendo. Então depende do dia. Bom, de vez em quando eu tomo café da manhã no escritório. Então, às vezes, tipo, de vez em quando, se eu tenho tempo, se eu acordo cedo, se eu acordo antes do meu horário, eu tomo café na minha casa. Mas às vezes, quando eu acordo atrasado, estou com muita pressa, ou se eu tenho uma reunião, eu vou tomar o meu café da manhã no escritório. Raras vezes, sim, quase nunca. Sim, eu posso falar raras vezes ou quase nunca. Então, raras vezes eu como pão, assim. Então, eu estou de dieta, estou dando um tempo, assim, para o pão. Então, raras vezes eu como pão, não sempre. E quase nunca tomo chocolate. Eu, por exemplo, eu prefiro café. Eu prefiro acordar, tomar um café bem forte para começar super bem o dia. Então, eu prefiro café.
Mas às vezes, assim, eu quero mudar o meu hábito, eu quero tomar. O dia também às vezes está muito frio, então eu prefiro tomar um chocolate quente. Nunca como na minha escrivaninha. Por exemplo, a minha mãe não deixa eu comer dentro do meu quarto. Diz ela que sempre dá formigas ou que suja o quarto. E também o quarto também é um lugar para dormir, descansar, assim, para estudar também. Então não é muito bom comer no quarto. Então nunca como na minha escrivaninha. Jamais saio tarde do escritório, ok? Então, quando a gente está trabalhando, então a gente sempre chega cedo. Às vezes não dá, claro, a gente entende que tem problemas no trânsito, problema para chegar, ok? A gente chega cedo. Mas também jamais saio tarde do escritório. Isso é uma coisa muito boa, imagina, você não ter trabalho acumulado, ficar um pouquinho depois do seu horário. Isso é muito bom. Bom, galera, então essa foi a classe de hoje para falar com frequência. Por quê? Porque nós aprendemos sobre a rotina, como falar as ações que nós fazemos durante o dia. Então é muito bom falar com que frequência fazemos determinadas atividades. Então, por exemplo, eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã, todos os dias eu almoço na universidade. Então, essas palavras vêm agregar para deixar nosso vocabulário muito maior, muito mais extenso e serve também para nos ajudar a conversar e não apenas falar frases cortadas, picadas, porque quando a gente acrescenta essas palavras, deixa a nossa conversação, o nosso diálogo muito melhor com o brasileiro, ok? Então, muito obrigado pela classe de hoje, espero que tenha ficado claro o tema. Lembrando, se não ficou claro, repita, assista o vídeo novamente, ou se tem alguma dúvida que não foi abordada aqui no vídeo, você pode perguntar ao seu professor na classe sincrônica ou também no fórum de dúvidas. E lembrando que é sempre bom fazer as atividades da plataforma e as atividades propostas pelo seu professor. Ok? Muito obrigado e aí nos vemos na próxima aula. Ok? Tchau, tchau.